Boa noite. Paz do Senhor. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 46. A gente vai continuar conversando um pouco sobre esse salmo. Quarenta e seis. Salmo dos filhos de Coré. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. No domingo passado, como eu estava explicando para os irmãos, a gente pode dividir esse salmo em três partes. Dos versículos 1 a 3, como a gente viu domingo passado, o salmista fala da proteção de Deus. Dos versículos 4 a 7, ele fala da presença de Deus. E dos versículos 8 a 11, ele fala do poder de Deus. Então hoje nós vamos continuar falando dos versículos 4 a 7, que fala acerca da presença de Deus. Só que permitam eu ler o 1 e o 3 novamente, para a gente conseguir seguir o raciocínio, né? Então ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Podemos repetir esse último versículo? O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que coisa maravilhosa, né? Então, como a gente percebeu no último domingo, os primeiros versículos falam dos transtornos da natureza, desse desequilíbrio que está acontecendo entre o homem e a natureza. Porém, agora, dos versículos 4 a 7, o salmista se volta não mais para a fúria da natureza, mas se volta para a fúria dos homens, do ser humano. Mas contra quem? Contra quem que os homens estão se rebelando? Vocês percebem? Contra a cidade de Deus. Quem é a cidade de Deus? A igreja. A igreja é. E o salmista, ele começa a descrever, ainda que num cenário de caos, ele começa a mostrar Deus presente em meio do seu povo. Eu participei ontem de uma palestra muito boa sobre a influência da conectividade na vida das crianças. Olha, foi muito boa. Sim, tivemos uma aula ontem de como a internet, a mídia
as questões, assim, a informação tem mudado o sistema neural das crianças. Isso é sério. Isso é sério. Aí ele falando isso, e eu com essa mensagem, né, eu tenho já ruminado essa mensagem, né, me veio à mente assim, quantos de nós conseguimos entender o que o salmista está dizendo aqui? E conseguimos transmitir para a nossa vida no dia de hoje? A gente tem ouvido aí uns absurdos na mídia que fala que o Antigo Testamento o livro de Salmos é alegoria. Amados, nós precisamos entender a mensagem, o ensino que o salmista está trazendo para nós. E algo que eu queria chamar a sua atenção essa noite, que nós precisamos entender um pouquinho mais do que é o poder de Deus na vida do que crê. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que todo mundo aqui conhece Nabucodonosor, ou não? Sim. Tem alguém que não conhece? Nabucodonosor era um rei da Babilônia, um império, vamos dizer assim, ele sim seria um genocida. Ele sim era um ímpio, que matava por prazer. Chico, você está equivocado. Não, porque na minha concepção, alguém que tem prazer em ver pessoa, um ser humano, ser jogado para ser tragado por leão, ou mais, vamos mais um pouco, ser jogado no forno ardente, isso só pode ser alguém que não tem noção do que é o valor da vida humana. Mas esse era Nabucodonosor. Ou eu estou enganado? Agora, para um pouquinho. Será que nos nossos dias a gente não tem vivido isso? Por que o ser humano hoje está tão doente com doenças emocionais? Você já parou para pensar? Qual é a doença que mais tem afetado? Hoje eu vi uma notícia de um neurocientista falando. Eu falei, eu rejeito em nome de Jesus. Que ele falou que nós estamos chegando a índices de daqui a pouco cada ser humano do planeta, 1 vai ter câncer. Eu falei, eu rejeito em nome de Jesus. Mas sabe por que eles estão tendo esses índices? Porque as pessoas hoje não conseguem mais controlar suas emoções. Uma notícia vem e abala as emoções. A pessoa come desordenadamente, ou deixa de comer, ou não consegue dormir. Aquilo que precisa ser hábitos naturais e saudáveis vão se diluindo. Por quê? O psicológico está em desequilíbrio. Há Nabucodonosor no nosso meio, tacando terror na vida das pessoas. Ou eu estou enganado? Porque as pessoas têm prazer hoje de ver o mal acontecendo. Mas aconteceu algo interessante. Vocês conhecem a história ou não? Quando Sadraque, Mesaque e Abimenego foram jogados na fornalha, o rei Nabucodonosor falou uma coisinha antes. O que ele falou? Triplica o fogo. Se já estava a fornalha, ele falou triplica. Só que ele não contava com um detalhe. Que esses 3 jovens estavam cheios, repletos, transbordando da presença de Deus. O que aconteceu? Aqueles que foram jogar, e quem assistiu a novela eu não vi, mas me contaram que foi muito bem feita a cena, porque foi isso mesmo. Quem foi jogar os 3 lá morreram queimados. Chegou lá. E os 3 não teve o cheiro de fuligem nas suas roupas. Quem aqui já presenciou um incêndio? Ou ajudou a apagar um incêndio, alguma coisa? Fica a roupa, cheiro
Quanto tempo na roupa? Camelo. Esses 3 jovens não ficou cheiro. Por que Deus fez isso? Para que Nabucodonosor visse que o seu prazer era algo mau. E Deus interviu. Parou aí? Não. Como eu falei, Nabucodonosor ele era egoísta, arrogante. E ele era famoso pelo seu temperamento. Aí para um pouquinho. Tá na moda essa palavra temperamento, né? De pessoas do mundo? Não. De cristãos. Cristãos iracundos. Cristãos que se vitimizam. Porque é o meu temperamento, você tem que me aceitar. Só que, como eu falei, Nabucodonosor ele gostava de assistir pessoas sofrendo, pessoas agonizando. E isso eu quero insistir. Amados, eu estou vendo nos nossos dias que tem pessoas que gostam de ver pessoas sofrendo. Só que ele não esperava, como eu já disse. Porque se tem algo como tão terrível de morrer na fornalha, é morrer com leão, né? Já falei isso aqui e vou falar de novo. Alguém já viu aqui um leão atacando? Não é normal. Vocês sabem por que não é normal? Que o leão não caça. Quem caça é a fêmea. É a leoa. Então vocês têm que temer a leoa. Só que o leão, quando ele ataca, não sobra nada. E ele jogou Daniel. Tinha um leão? Tinha vários. Só que mais uma vez, ele ainda insistiu, ele não entendeu que esses homens de Deus estavam cheios da presença de Deus. Eu gosto muito de uma frase que o Luiz Henrique gosta de repetir aqui, né? Que eles eram homens que tinham um espírito excelente. O Espírito de Deus era excelente na vida deles. Na vida de Daniel e seus amigos havia muita, mas muita sabedoria divina, conhecimento espiritual. O mundo, eu vou repetir o que eu falei domingo passado. O mundo está insistindo em que a gente tem que ter QI elevado, QE, que é coeficiente da inteligência, coeficiente das emoções. Só que o cristão precisa ter a inteligência espiritual. Porque se nós temos a sabedoria, o conhecimento espiritual, a gente é cheio da presença de Deus. Por que Jesus fazia milagres excepcionais? Porque ele era cheio da presença de Deus. Aí ele vem e nos ensina que nós precisamos ser uma fonte a jorrar. Porque do nosso interior flui rios de água viva. Mas o que está no nosso interior? O que Jesus deixou? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa conexão com o poder de Deus. Por isso que quando Paulo pega a carta aos Romanos, capítulo 12, e fala que nós precisamos ter uma renovação do quê? Da nossa força? Dos nossos músculos? Não, do quê? Mente e coração. Mas sabe o que me veio à mente essa tarde? Parece que, e ontem, uma coisa assim que eu percebi no professor lá, a pessoa ensinando, ele estava falando sobre isso. Que nós precisamos ter uma mudança, uma renovação da nossa mente para pensar coisas boas. Só que eu creio
que Paulo não está falando isso. Paulo está falando que a gente tem que ter uma renovação da nossa mente para andarmos cheios da presença de Deus, para pensar como Ele. Paulo está nos ensinando que a gente precisa renovar a nossa mente para pensar divinamente. Pensar com a mente de Cristo. Por isso, com essa cabeça que eu queria convidar você a entender o que o salmista está falando para mim e para você. O que ele está querendo dizer acerca da importância da presença de Deus na nossa vida. Ele está destacando que as nossas vidas, como corpo de Cristo, é uma cidade sobremodo protegida. É um alto monte, intransponível. E lendo um pouquinho da história dos reis, quando Ezequias quis proteger Jerusalém, ele criou um sistema interessantíssimo. Porque Jerusalém, não sei se vocês sabem, não tinha água. Mas ele criou, eu falei um pouquinho domingo passado, né? Ele criou um sistema super inteligente que trouxe água. Porque o que é fazer uma cidade edificada, uma fortaleza edificada, se não tem a água, né? Porque a fortaleza edificada, ela é uma fortaleza difícil de transpor, porque tem aquela água em volta. Ele criou meios para trazer essa água. Mas o salmista está trazendo aqui um conceito e está dizendo para mim e para você. Presta atenção, amados. Deixa o Espírito Santo falar. O que ele está falando? Ele está falando assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio. Deus não está fora da fortaleza. Aí eu vou perguntar mais uma vez: aonde está o poder de Deus em nós? Fala. Está fora? O poder de Deus está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Amados, olha o privilégio que nós temos. Nós temos um privilégio muito maior que Daniel. Nós temos um privilégio muito maior que Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque nós temos o Espírito Santo, que é o dunamis de Deus, é o poder de Deus, e Ele está em nós. A gente precisa quebrar essas estruturas que o mundo, a cultura, a sociedade tenta colocar na nossa cabeça, enraizar na nossa cabeça, que a segurança é algo que está aparente. Bom, protege. Mas o índice de criminalidade diminuiu. Resolve você ter uma casa bem fortificada, impede que os bandidos entrem? Por onde que os bandidos estão entrando? Porta da frente. Pelos meios de... O trabalho deles agora é... Só eu conheço 5 pessoas que perderam dinheiro e não foi pouco. Aqui, ó, mandando Pix. Por quê? Porque não pegou o aparelho e não ligou assim: filha, você está precisando de dinheiro mesmo? Você que está me pedindo isso? Pensa um pouco. Mas o que o diabo está trabalhando? Na mente, a pessoa fica cega. Isso é sério. Nós
temos a mente de Cristo. O que está acontecendo? Senhor, me ajuda, Espírito Santo. Liga para fulano, liga para... Vocês percebem? Nós estamos sendo constantemente atacados na área onde nós achamos que nós estamos mais bem protegidos. Por causa da internet, a gente acha que tem que responder rápido, sem pensar. E por acontecer isso, o que está acontecendo? A gente não usa mais um dom que Deus, na formação, na criação, nos deu. Sabe qual é? A faculdade de pensar. Vou fazer uma pergunta. Vocês me permitem? Eu quero que levante a mão. Quantos aqui, nós estamos em setembro, quantos aqui leram um livro esse ano? 2 livros? 3 livros? Estou no terceiro. 4 livros? 5 livros? Vai ganhar estrelinha. 5? 6? 7? Se for de trabalho, daí a gente... Eu estou no meu 18º livro. Tá aqui até o último, que eu tô aqui, já tô quase na metade dele. Esse livro aqui ele fala um pouco sobre como nós precisamos usar a nossa mente pela ação do Espírito Santo. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque a gente está buscando conhecer, entender a cosmovisão de mundo e o mundo, a cosmovisão do mundo não é a cosmovisão do Pai. Então nós precisamos entender qual é o pensamento que o salmista está fazendo a gente alcançar. Ele não está falando aqui somente uma poesia. A literalidade do texto eu sei que está dentro da estrutura poética, mas tem uma mensagem divina para mim e para você aqui. Como que eu estou recebendo? Ou melhor, como que eu leio o livro de Daniel e eu vejo a ação, o poder, a presença de Deus na vida daqueles homens? Eu acredito ou eu acabo pensando, isso aí tem muita história, tem muita alegoria. Vocês percebem? Porque a nossa cabeça está começando a pensar assim, isso aí é literalidade. Não. A Bíblia é um manual de regra de fé e conduta. Se a Bíblia não é um manual de regra de fé e conduta, eu não acredito nela. Então, pensando um pouquinho acerca da mensagem que o salmista está trazendo, eu queria destacar uns pontos aqui. Desculpa que se eu fui muito longo na introdução, mas eu penso que nós precisamos entender que nós estamos sendo em meio a um ataque do inimigo. E ele está sendo bem sucedido, porque muitas vezes a gente está caindo nas ciladas. A gente fala de Eva, critica a Eva, mas a gente cai como peixinho, porque Satanás não mudou a estratégia. Ele continua sempre com uma meia-verdade, querendo fazer a gente olhar para as coisas e achar que é bom. E a oferta dele é boa, né? Então. Só que agora, uma complicação que está acontecendo, ele está mudando os nossos pensamentos. E está querendo mexer.
Por isso que é importante, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é que o salmista diz que a cidade ela é regada pelo rio da graça. E quando o salmista, na cultura hebraica, que ele fala essa expressão, ele está querendo trazer um entendimento para nós da presença de Deus entre o seu povo. E é tão tremendo isso que Jesus confirma. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Olha só, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, do lado de fora, no meio. Jesus confirma. Porque ele está preocupado. Qual foi a palavra que Jesus mais falou? Sobre a questão das emoções. Não andais ansiosos, não se preocupeis com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir. Porém, queridos, a cidade de Deus aqui tem um simbolismo de uma igreja que milita. Uma igreja que está em guerra. Porém, uma igreja triunfante. Então, quer dizer, olha que maravilha. Em Deus, eu posso saltar muralhas. Porque Ele adestra os meus dedos para a batalha e minhas mãos para a guerra. Esse é o Deus. Mas qual que é a batalha que nós temos para guerrear hoje? Não é contra carne nem sangue, mas é contra pensamentos, contra palavras, contra sentimentos que o inimigo está lançando aí. Eu gosto muito de uma expressão de Spurgeon, que ele diz que esse rio é o rio da água da vida. Aonde há promessas perpétuas. As correntes desse rio não são passageiras, né? Como as correntes do Negueb ou do riacho de Querite. Não são nem barrentas como o Nilo. Nós estávamos aqui orando na quinta-feira, foi um tempo tão maravilhoso, amados, tão gostoso. Deus me deu uma visão acerca de Naamã. Por que o milagre aconteceu na vida de Naamã? Porque uma jovem escrava chegou e falou para aquele general sírio de guerra. Imagina um general, né? Quem aqui já teve um contato com um general? É pessoa simples, humilde, arrogante, aquela postura, né? Eu imagino uma jovem escrava chegando para esse homem e falando assim: ah, meu senhor, se o senhor estivesse na minha terra, o homem de Deus livraria o senhor dessa enfermidade. Colocou o homem de Deus num apuro, né? Imagina batendo na porta lá, né? Todo metade do exército sírio, né? Aí, qual foi a palavra do profeta? Vai e se banha 7 vezes no rio bonito, caudaloso? Não. Nas águas barrentas do Jordão, né? Aí ele ainda vira para os... Falou, mas lá na terra tem o Abana e o Farfar, que são águas cristalinas. Eu vou entrar nesse... Lamacento. Mas olha o que é uma palavra de sabedoria, né? Falou, meu Senhor, pediu... que custa, né? O Senhor está aqui já. Esse é o Deus que a gente serve. Ele não tem para nós águas traiçoeiras. Ele não tem para nós águas enganosas. Porque a gente colocar confiança em sistemas que o mundo nos oferece é confiar em águas
salobras. Quem já tentou beber água salobra? Lá na tribo, sempre a gente tem lá água salobra. Eu tentei uma vez tomar, não para na boca, a gente vomita, não consegue. É horrível. E os coitados dos índios, né? Essa é a água deles. Glória a Deus, porque eles inventaram lá uns filtros lá que filtra essa água. Mas não é essa água. A água do Senhor, ela é límpida. Ela traz paz. Amém. Lembra disso amanhã, quando você receber aquela notícia. Aquela situação terrível. Lembra dessa palavra, há um rio que alegra. Alegra. O rio de Deus alegra o nosso coração. E entendendo a palavra que o salmista está dizendo aqui, amados, eu penso assim, qual o pensamento hebreu em relação a isso? Para eles, Deus, Pai, é o rio. Se você quiser procurar depois, está em Jeremias 2:13. Mas também para eles, o Filho é o rio. Por quê? Porque ele é a fonte da salvação. Quem crê em mim, do teu interior fluirão Rios de água viva. Zacarias 13:1. Parou aí? Não. Temos mais um. Que é o Espírito Santo, é o rio. Que flui. João 4:14. Se lembra dessa passagem? Quem beber desta água nunca mais terá sede. O diálogo de Jesus com a samaritana. Que água que ele estava oferecendo para ela? Água do Espírito. É a presença do Espírito em nós. As correntes do rio que o salmista está dizendo aqui são perfeições de Deus na nossa vida. Sabe uma coisa que eu queria dizer para você em nome de Jesus? Deus está olhando para a tua vida e está vendo as perfeições dele na tua vida. O mundo está insistindo em ver defeito na sua vida. E eu queria dar essa palavra para você. Deus está olhando para você e está vendo perfeição. Amém. Porque Ele preza pela criação dele. Você é obra-prima do Senhor. Creia nisso. Amém. Você é obra. Porque Ele colocou em ti o ápice da criação, o Espírito Santo, que faz fluir o selo da aliança, da promessa. Quisera eu ter mais tempo, porque esse tema aqui tem muita coisa, amados. Sabe por quê? A cidade de Deus é um dos grandes temas do Antigo Testamento. Há vários salmos que falam sobre isso. Como eu falei a semana passada acerca de refúgio e fortaleza. Quando Deus escolheu Sião, ou Jerusalém, foi tão marcante. Por quê? Porque o Senhor estava querendo mostrar que Ele é um Deus zeloso, que vela pelo seu povo. E Ele continua sendo o mesmo Deus que continua olhando para mim e para você e tendo o mesmo zelo, o mesmo cuidado. O Salmo 46:5 fala que a habitação de Deus é forte. Salmo 68 fala que a cidade de Deus será invejada pelo mundo. Por isso que nós precisamos parar de esperar elogio do mundo. O elogio do mundo é mentiroso. É blasfêmia.
E o Salmo 87 fala que a cidade de Deus é a mãe das nações. O que a gente pode entender de tudo isso? O salmista no Salmo 48 está nos ensinando que, de fato, Deus está direcionando, está mostrando. Esse é o caminho. Anda nele. É a visão que o Antigo Testamento nos traz acerca de como é uma comunidade celestial. Não é uma mera localidade na terra. Não, nós estamos posicionados nesse lugar, aqui, com um propósito. Nada Deus faz sem propósito. Tudo ele tem um propósito. E em segundo lugar, ele diz que eles dizem, né, filhos de Coré, que a cidade de Deus é a habitação do Altíssimo. Olha para quem está ao seu lado. Dá uma olhadinha. Que visão bonita você está tendo, né? Sabe por que é bonita? Sabe por que é bonita essa visão? Porque ela é morada do Altíssimo. O Espírito Santo habita aí dentro dessa coisinha linda que está do teu lado aí. Olha que privilégio. Toda manhã eu acordo e eu vejo a estrelinha de Jesus. Eu falo, olha que coisa linda. Ela é morada do Altíssimo. Mas é verdade, amados? Ou não é? Será que eu estou equivocado? Você olha para sua esposa e vê o quê? Eu já falei para você, eu vou falar de novo. Que quando eu encontrar o Senhor, eu quero perguntar para ele assim: Senhor, me explica o que é essa tal de TPM. Porque eu sou catedrático, formado, estudo. Eu tive 5, né? Tinha sogra também. Então isso é algo que nós precisamos entender. Mas mesmo assim, mesmo naquele dia, né? Você olha, ela quer o quê? Ela quer um chocolatinho, ela quer um carinho, quer uma atenção. Ou estou errado? Mas dá maçã, então. Chocolate engorda. Maçã. Tá vendo, Chico? Não sei, viu, Cleiton? Não sei. Isso é a cultura do Vai mundo. funcionar. Paga o preço, dá o chocolatinho pra você ver se não vai Dá funcionar. uma maçã no TPM pra você ver o que vai acontecer. Você vai jogar na sua cabeça. Vai virar uma torta de maçã, com certeza. Então nós precisamos entender que se Deus está no nosso meio, tem uma promessa aqui. Vocês perceberam ou não? O que é a promessa? Não. Não é não. É jamais será abalada. Para um pouquinho. Olha para mim. Por que uma noticinha simples que você recebe te abala tanto? Onde está a tua fé? Será que você está cavando, fazendo fortaleza, construindo muralhas? Parece que está na moda hoje construir muralhas de separação, de inimizade. Só que não se esqueça de uma coisa. Vou te dar uma boa notícia. Por mais cercado que você possa estar, Deus está no meio. Amém. Ele não está fora. Ele está no meio. E a promessa dele é que jamais será abalada. Muitas vezes ele não deixa. Claro que não, nunca. Deixa porque Agora tem um detalhe, Maria. Sabe qual é o detalhe? A cidade, não a unidade. Então não tem. Põe uma coisa na cabeça, assim, presta atenção. Não tem discípulo
fora do corpo. Porque o corpo é edificado na comunhão, na unidade. Amém. O salmista diz assim: o Senhor dos exércitos conosco está. Não é contigo está, conosco está. Conjuga o verbo. A nossa segurança está na presença do Senhor, no meio da comunhão. É na comunhão que nós somos edificados. Deus não está desatento ao que está acontecendo nas nossas vidas. E o terceiro ponto que eu queria destacar é que a cidade de Deus é ajudada pelo Altíssimo. Aonde nós temos buscado ajuda? Aonde nós temos colocado a nossa confiança? Eu acho tremendo o pensamento do salmista. Ele não diz que apenas que Deus está presente, mas ele está fazendo uma afirmação que ele está presente e ele é o ajudador. E ele tem pressa em nos socorrer. Quando a igreja reunida clama, Deus ouve. Eu gosto daquela passagem quando Pedro estava preso, a igreja estava reunida e a igreja estava orando. O que aconteceu? As cadeias foram se quebrando, as portas foram se abrindo e Pedro foi saindo. Foi saindo. Foi se abrindo e foi saindo. Só que ele chegou lá, a igreja estava trancada, né? Ele precisou bater na porta, né? E quando vieram, falou, quem está aí? Ele falou, sou eu, Pedro. Ninguém estava acreditando, né? Estava preso. Mas é o poder da oração. Deus sai em nossa defesa. Deus está vendo. E quero te dar uma boa notícia. Ele não está só vendo, ele está agindo também. Pode ser que a gente não esteja vendo, mas Deus está agindo. Deus está agindo. O salmista tem a total consciência que nós, como igreja, somos protegidos pelo Senhor. Enquanto Deus está no meio, a cidade não é abalada, a igreja não é abalada. Por que Jerusalém foi abalada? Por que os mouros tomaram Jerusalém? Você já parou para pensar ou não? O que o povo perdeu? A presença de Deus. E a palavra no hebraico é tão linda, né? Alguns falam que é Shekinah, não é Shekinah. A presença de Deus é Kabod. Só que o profeta Oséias, né? Deus coloca o nome, manda ele pôr os nomes dos filhos, né? E fala, coloca o nome como Ikabod. Porque foi-se a minha glória, foi-se a minha presença. O povo não queria mais a presença do Senhor. O povo perdeu. E amados, aqui eu queria dizer para você, e queria assim, que você permitisse que o Espírito Santo falasse ao teu coração. O quanto nós temos buscado a presença de Deus na nossa vida. O quanto nós estamos dando importância para estar em comunhão. O quanto nós estamos dando importância
para estarmos aonde nós não seremos abalados. Deixa o Espírito Santo falar. Porque você pode me dizer, e eu sei, que muitas vezes nós estamos sendo atacados, cercados, ameaçados. Só que eu estou olhando para todo mundo aqui, estou vendo uma coisa. Está todo mundo firme aqui. Bonitos. Com lutas, com dificuldades, sim, mas estamos aqui. Por quê? Porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Não será abalado. Quer ver a prova? O que Jesus na oração sacerdotal, ele diz ao Senhor? Ele orando ao Pai: não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Isso quer dizer que eu e você vamos passar por situações difíceis. Vamos! Mas não seremos abalados. Amados, lembra, quando você estiver amanhã passando por uma situação, lembra de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Estava lá na fornalha. O que eles buscaram? A presença de Deus. Daniel na cova dos leões. Ele estava sozinho? Não. Jesus estava lá. Amém. A presença do Senhor. Nós estamos vendo coisas tão terríveis acontecer. Que coisa terrível que aconteceu lá na Flórida, tão bonita aquela região lá. Que coisa terrível. Por quê? Como a gente viu a semana passada, a natureza está em desarmonia. Ou não? A Daniela estava me contando, eu não vi essa notícia, mas estava um pessoal no estádio de futebol, teve um acidente lá, morreu várias pessoas. Estavam num lugar para se distrair. E eu queria concluir essa mensagem dizendo para você: creia, o Senhor é a nossa fortaleza. Amém. O Senhor é o nosso refúgio. A presença do Senhor em nós nos livra, nos protege, nos guarda. Por quê? Porque Ele é aquele que comanda as hostes celestiais. E esta é a razão da nossa segurança. Por isso que eu falei no começo aqui, amados, porque está havendo hoje um trabalho que é uma desconstrução neural. Você pode dizer para mim assim: ah, Chico, isso me fugiu a palavra agora. Teoria da conspiração. Não é. Inclusive um dos cientistas, eu fiquei muito contente de saber tem o nome dele aqui, eu marquei. O cientista que está defendendo a tese desse trabalho é um brasileiro. E ele merecia ganhar o prêmio Nobel. Ele diz assim, ó. Eu não escrevi. Você escreveu o nome dele? Ele diz assim: a imersão digital profunda, com muitas telas e internet, está mudando a construção neural das pessoas e levando a distúrbios cognitivos e emocionais. Ridley Jones. É um principal cientista, neurocientista, né, do Brasil. Ele está defendendo uma tese em relação a isso. Então, e eu acho que tem sentido, porque às vezes eu estou tirando esse hábito, né, de ficar vendo alguma coisa no tablet, né, um pouco antes de dormir. E aquilo depois eu estou tendo, dificulta, eu fico pensando. Aí outro dia eu falei assim, eu fechei e fui orar. Que coisa boa, como... Aí que eu perdi o sono assim, meio com aquela coisa gostosa, né? De ficar na presença do Senhor. E levanto no outro dia sem sono, é incrível isso. Você fica... Dormindo bem. A gente tem, assim, Deus tem
cuidado de nós. Então, assim, a mensagem, né, como tema, né, Deus é o nosso refúgio verdadeiro, né, eu queria que a gente entendesse, assim, que a maior preocupação dele é que eu e você acreditemos nele. Cremos de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, que ele é o Senhor e governa as nossas vidas. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa estar ministrando. E eu queria orar nesse momento. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como você veio para essa reunião hoje, eu não sei se você entendeu bem aquilo que eu quis compartilhar, né? Mas uma coisa eu queria que você entendesse: o Senhor te ama e Ele tem preocupação pela sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos. Senhor, que privilégio, Senhor. Que privilégio para nós é podermos estar na Tua presença. Por isso nós queremos clamar: Senhor, seja bem-vindo no nosso meio. Obrigado porque o Senhor é fonte inesgotável de bondade, de misericórdia, de graça. Minha oração, Senhor, nessa noite, é que o Senhor fale a cada um de nós aqui esta noite, Senhor, o quanto nós precisamos do Senhor, Pai. O quanto nós precisamos, Pai, crer que o poder do Senhor está em nós. Como Tiago diz, com a revelação do Senhor, Tiago diz: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Aleluia. Por quê? Porque Tiago tinha total consciência que a nossa oração move o coração do Pai. Amém, Senhor. E Ele vem em nosso favor. Aleluia. Por isso eu quero clamar a Ti. Senhor, Tu conheces cada um de nós. Senhor, podes fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso eu quero rogar ao Senhor: traz clareza ao nosso coração, traz clareza à nossa mente, harmoniza, como Paulo fala em Filipenses, harmoniza nossa mente e coração, rendidos ao Senhor, Pai, confiantes que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e está sentado sobre um alto e sublime trono, e reina sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor esteja falando, trazendo fé, cada vez mais fé, para que a gente acredite cada vez mais. Que cada dardo inflamado do maligno que ele possa lançar com mentiras, com desconfianças, com meias verdades, sejam dissipados. Amém. Porque nós temos o escudo da fé. Amém, Senhor. Oh, Pai, muito obrigado. Eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.